Paz do Senhor, irmãos! Tudo bem com vocês? Glória a Deus! Como é bom nós estarmos aqui na casa do Senhor. Como é bom esse momento que Ele nos proporciona de nós deixar todos os afazeres, tudo que tem a ser feito e passar um tempo de qualidade na presença de Deus. Eu falo que depois que nós começamos a frequentar o círculo de oração, a quinta-feira tem sido um dos dias mais importantes, especiais para mim na semana, porque é o dia do nosso encontro e eu me alegro muitíssimo com isso. Irmãs, hoje nós estamos encerrando, essa ministração, Mulheres Plenas. Já temos nova temática para o ano de 2016, sendo da vontade do Senhor nós estarmos permanecendo aqui. 2020, aí tá vendo, irmãos? 2026. Eu falei 2016? E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29. Ana, tá perfeito. Obrigada, viu? 29 e o versículo 11. Jeremias, capítulo 29 e o versículo 11. Quem que entrou diz amém. O amém está baixinho, então vou esperar mais um pouquinho. Jeremias, no capítulo 29 e o versículo 11. Amém? Agora melhorou. Agora a gente vai ler. Que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Somente este versículo. Vamos ler juntas? Ou melhor, está no telão, vamos ler a versão que está no telão para a gente estar junto na mesma versão. 1, 2, 3 e... Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Minha irmã, nós pensamos, qual seria a ministração para a gente encerrar, o Mulheres Plenas. E até comentando, a Elaine falou assim, não, por que você não faz um resumão, do que foi as ministrações durante este ano? E basicamente a gente hoje vai falar em cima disso. Quando a gente retrata das palavras, mulheres plenas, o que vem à mente? Pode passar um slide. Eu quero perguntar para você, nós falamos tanto sobre isso durante esse ano, mas o que realmente nós entendemos, nós absorvemos, o que vem a ser uma mulher plena de verdade? Eu vou precisar de ajuda nos microfones, que nós gostaríamos de ouvir um pouquinho as irmãs aqui. Nós gostaríamos de ouvir pelo menos 5 irmãs. Pelo menos uma desse lado de cá, uma desse lado de cá, uma daqui e uma de lá. Desse lado de cá tem mais, então vamos ouvir 2. O que é uma mulher plena para você? E é isso que a gente gostaria de ouvir aqui nessa noite. O que você entendeu? Foi tantas ministrações, tantas coisas que foram faladas. Aí, o que você entende? Quem quiser falar, se coloque de pé para a gente estar ouvindo. Já vai... Pode ficar de pé, quem já for querer falar, independente da irmã já for falando, para a gente já identificar, para ser entregue o microfone. Quem que vai ser de cá? A Samara? Então vamos lá, irmã Sandra. Fique de pé. Gente, irmã Sandra, para quem não conhece, a nossa irmã, linda de verde ali.
Fica à vontade, irmã Sandra. Oi, não é você que vai falar, não? Pode ser daí. Mesmo. Pode. Amém. Glória a Deus. Irmãs, Mulheres Plenas para mim foi maravilhoso esse ano. Confesso que tem sido canal de bênção. Recebi muitas bênçãos, aprendi demais. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu recebi aqui. Amém. Através da irmã Cassiele e desse círculo de oração, que é uma bênção na minha vida. Eu só agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, palmas para a irmã Sandra. Louvado seja o nome santo do Senhor pela sua vida. Desse lado de cá, irmã Stephanie. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Para mim, mulher plena é aquela mulher que descansa em Deus, que mesmo que esteja difícil, meio às lutas, ela sabe descansar no Senhor, esperar no Senhor, que abençoa o seu lar, a sua casa, seus filhos, seu esposo e as outras pessoas. Amém. Glória a Deus. Deus continue te abençoando, irmã Stephanie. Daqui, quem que vai falar? Cadê a mulher de atitude? Já vai pensando aí do cantinho direito, viu? Irmã Patrícia. A paz do Senhor, irmãs. Amém. Mulher plena, para mim, é uma mulher próspera. Mas próspera não necessariamente financeiramente, mas é uma mulher próspera em todas as áreas da vida dela. É uma mulher que consegue conduzir o lar com sabedoria, maestria, que consegue ter eficácia como mãe, que é cuidar do primeiro ministério dela, e é uma mulher que reflete a glória de Deus, né? Que carrega a arca onde ela vai, independente de onde ela está, sendo na igreja ou não, ela é plena, aonde ela estiver, porque ela carrega a presença. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus abençoe, irmã Patrícia. Irmã Nayara. Eu sabia que ia ser a Nayara dali. Na hora que eu vi aquele cantinho que ela estava ali. Paz do Senhor, irmãos. Nossa, meu coração está quase saindo. Mas eu vou falar diante de alguns processos que eu passei. E para mim, além daquilo que as nossas irmãs disseram, para mim, hoje, o que ser uma mulher plena é entender verdadeiramente o corpo, a alma e o espírito está alinhado. Não adianta eu cuidar do corpo, ou muito do corpo, ou só da alma, se eu deixar alguma coisa desalinhada. Porque antes de eu querer cuidar do próximo, eu preciso ter corpo, alma e espírito alinhado. Porque não vai para frente, você não tem uma vida abundante. Se você se submete a cuidar do corpo, você precisa se submeter a cuidar da alma. E assim sucessivamente. Amém? Amém. Deus continue abençoando, irmã Nayara. Samara, quer falar? Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor, amém. Esse ano eu tive muitas faltas, né, com as irmãs. Porque eu passei metade do ano grávida. Aí depois veio o resguardo e, enfim, faltei muito, né? E eu peço até perdão à minha líder e às irmãs. Porque eu falei para a minha líder que eu ia ajudar muito ela. E eu não ajudei. Então eu quero pedir perdão para ela. Mas 2026 eu estou aqui firme. E eu lembro de uma dinâmica que me marcou muito. E eu aprendi muito. Que eu não sei se as irmãs lembram, aquela dinâmica do espelho. Foi? A dinâmica do espelho. Para quem não estava aqui, a irmã falou para a gente... profetizar para a pessoa que estava a foto lá dentro da caixinha. Aí quando a gente abria a caixinha era um espelho, né? E aparecia o nosso rosto. Então eu aprendi muito com aquela dinâmica que a gente deve todos os dias olhar para a gente mesmo e profetizar coisas boas na nossa vida, né? Profetizar coisas boas todos os dias e lembrar a mulher forte que nós somos, né? Nós não somos qualquer uma. Nós somos mulheres do ciclo de oração,
nós fomos chamadas para batalhas. E é isso, que todo dia nós possamos olhar a força que nós temos e a mulher de Deus que nós somos. Agradeço a oportunidade. Amém. Louvado seja Deus pela vida da Samara. A irmã Débora quer falar também? Paz do Senhor, irmãs. Para mim, mulheres plenas é as mulheres que estão em constante aprendizado. Ela aprende, ela ensina, ela busca. E o que aconteceu aqui nesses últimos quintas-feiras, né? A gente aprendeu muito. E aqueles dias que a gente perdia, a gente sabia que estava deixando de ouvir algo de Deus e algo que acrescentaria na nossa vida. Então, mulheres plenas em constante aprendizado. Amém. Deus continue abençoando, irmã Débora. Irmãs, mais alguém quer falar? Que às vezes a gente nomeou 5, né? Mas se mais alguém quiser, mais alguém quer, só levantar a mão, que aí a gente leva o microfone. Irmã Vânia? Não? Então vamos seguindo aqui. Pode passar um slide. Então, quando se trata de plenitude, em rápidas palavras, a gente vai falar que plenitude é igual a identidade mais cura, mais propósito. Isso resume-se o que é viver em plenitude. É basicamente o que as irmãs falaram aqui. E se a gente for traduzir em rápidas palavras, seria isso. É a nossa identidade curada para viver um propósito. E é por isso que, diante deste ano, tanto que nós falamos, e nós falamos, e nós falamos, e falamos, de várias formas e de vários jeitos, e com várias irmãs que estiveram aqui na frente, porque é necessário que nós entendamos que nós temos uma identidade. Quem que nós somos? Que nós entendamos que nós estamos com a fonte que nos traz a cura, se porventura tem algo em nós que necessita de ser curado, de ser tratado. E então, a partir de que nós entendemos quem nós somos, que eu estou curada, eu passo a viver um propósito divino daquilo que o Senhor já planejou para cada uma de nós. Pode passar um slide, a gente vai bem rapidinho nessa parte aqui. E eu trouxe um versículo aí que diz assim: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Isso aí é Deus falando para nós. Ou seja, a identidade é o eixo da mulher plena. Nós temos o caso bíblico de uma mulher em que foi na nossa primeira ministração, Mulheres Plenas. Não sei se todas vão lembrar qual que foi a mensagem trazida aqui naquele dia, mas falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que padecia ali há 12 anos, sofrendo com hemorragia. Aí a gente que é mulher, a gente já entende que não é fácil, um ciclo ali talvez de uma semana, um pouquinho ou menos talvez. E quem já está próximo à menopausa também, um ciclo maior. Agora você imagina uma mulher 12 anos padecendo de uma hemorragia. Aí aquela mulher, ela viu Jesus, vou passar bem rapidinho na história, ela viu a Jesus e ela tocou nas suas vestes e então o que aconteceu? Ela foi curada. Ela foi curada. Só que muito mais importante do que a cura que ela recebeu uma palavra de Jesus. A palavra de Jesus para ela foi: eu te curo, filha, vá em paz. Vá em paz. Então, quando Jesus diz assim que ela estava sendo curada naquele instante, daqueles anos todos, ela estava recebendo aquilo que ela foi procurar em Jesus, muito mais do que a cura física, ela recebeu a cura da sua identidade. Sabe por quê? Jesus não a conhecia fisicamente ali, talvez Jesus com seus olhos enquanto homem não tinha visto ela, mas enquanto Deus, ele já sabia quem era ela, ele
Ele já sabia a história dela. Ele já sabia a necessidade dela, que era muito mais emocional do que física. Sabe por quê? Aquela mulher, ela estava excluída da sociedade. Nós sabemos que na Bíblia, na palavra do Senhor, diz que desde o Êxodo, quando você vai ler lá as leis que Deus nomeou ao povo israelita, dizia assim que a mulher, quando estivesse nesse período, ela tinha que ficar reclusa da sociedade. Então, ela não tinha vínculo com ninguém durante 12 anos, porque ela padecia dessa hemorragia. E então, dentro dela, muito mais do que fisicamente, ela precisava de uma cura interiormente, para que ela entendesse que ela era filha, que ela era escolhida, sim, que ela era amada, sim, e que ela era protegida, sim. Hoje, se você olhar para a sua situação, se você olhar para a sua realidade, você consegue ver que você é filha? Olhando para dentro de você, você consegue entender, não, eu sou filha de Deus. Sabe por quê? Quando a gente trata de identidade, como nós falamos no nosso congresso, né, que a gente trouxe esse tema à tona, identidade está entrelaçado a uma digital que fica ali marcado dentro de nós. Por isso que na palavra do Senhor diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o que eu passo, o que eu enfrento, às vezes sinto sozinha, às vezes eu sinto que Deus está tão longe, que Deus não está me ouvindo, que parece que não vai chegar nunca, mas o Senhor é aquele que está conosco todos os dias. E Jesus, quando veio ao mundo, ele andou ali no seu ministério mais ou menos de 3 anos, ele operou muitos milagres, fez grandes prodígios. Aí quando ele foi subir ao céu, o que ele disse? Eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar sozinhas, porque eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, se nós somos filhas, quer dizer que nós temos um pai. E esse pai é Deus, o nosso pai, o nosso Criador. E então, ele sendo pai, ele sabe das necessidades que nem nós mesmas sabemos. Na palavra do Senhor diz que ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Aí agora você pensa, e eu quero colocar um parênteses aqui. Mulher perde cabelo com força, não perde? Você vai lavar a casa, mas é tanto cabelo que aparece no chão que a gente pensa, gente, como que eu ainda tenho na cabeça? E quando vai lavar o cabelo, parece que sai assim. Deus sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Antes que a gente pensasse, Ele já sabia o que a gente está pensando. Aí eu te pergunto, que pai maravilhoso é esse que você tem? Que pai maravilhoso é esse que nós temos? Então, a nossa identidade está entrelaçada, o nosso DNA, com o DNA de Deus, dos céus. E a palavra do Senhor diz, antes que Ele nos formasse no ventre, Ele já nos conhecia. Antes do seu pai, minha irmã, antes da sua mãe, minha irmã, te conhecesse, sabesse de você no ventre, Ele já nos conhecia. Se a gente passa por momentos difíceis na nossa caminhada, Ele nos conhece. Se a gente está bem durante a nossa caminhada, Ele nos conhece. E o mais importante, está conosco todos os dias. Pode passar um slide. Aí eu falei identidade. O que é o outro? O outro pilar da plenitude? Cura. Cura. Em Salmos diz assim, Salmo 147, 3. Ele cura os quebrantados de coração. Plenitude exige cura. Às vezes, você entra na sua casa, você entra
Talvez aqui no templo, você entra no seu trabalho, em qualquer situação. Aparentemente, você demonstra estar bem, sorrindo, mas tem coisas que ele, sendo pai, conhece. E ele sabe que você precisa de cura. Por isso que nós tratamos aqui de temas dos mais aleatórios que se trataria dentro de uma igreja. Nós falamos até de saúde da mulher e depois disso, tem uma irmã que sempre me veio e fala, eu estou fazendo meus preventivos, eu estou indo no médico por causa daquela ministração de mulheres plenas. Falei, amém. Glória a Deus. Porque é na integralidade. Assim como a nossa irmã nos falou, nós somos corpo, nós somos uma alma e nós somos espírito. Essas três vertentes precisam estar interligadas para ser curadas. Curadas. Quando a gente tem a identidade de Cristo, nós passamos a nos preocupar com todas as áreas da nossa vida. E enquanto psicanalista, a gente adentra no mundo interior das mulheres. E às vezes a gente consegue absorver tantas coisas que estão necessitando de uma cura. E o remédio, o médico dos médicos, está aqui. Está aqui. Conosco. Irmãos, eu tenho uma alegria tão grande de servir a esse Deus. Sabe, todos os dias quando eu acordo tão feliz, Pai, muito obrigada, porque eu sinto a tua presença em mim, a identidade em mim. Você sente isso, minha irmã? Você consegue sentir essa paz, essa alegria, que independente do que está acontecendo no mundo ao redor de você, com a sua casa, com a sua vida, mas você consegue ter a paz. Essa semana eu recebi um áudio que me deixou muito feliz, da irmã Luciane. Ela falou, nossa, eu estou tão feliz, eu estou tão leve, eu estou sentindo tanta presença de Deus. E ali ela começou a chorar, e eu chorei do outro lado. E eu falei, irmã, eu sei exatamente o que é isso. Sabe o que é isso, irmã Luciane? Você é uma mulher curada. Você é uma mulher liberta. Você deixou que o Espírito Santo entrasse e trabalhasse na integralidade. Eu estou falando ela, irmãs, porque ela não tem tanto tempo que está congregando conosco, que reconciliou, que está em nosso meio. 9 meses? 8 meses. 8 meses. E deixou que o Espírito Santo trabalhasse. Deixou que o Espírito Santo... Não tem alegria melhor não, irmãs. Isso é a cura para viver a plenitude. Pode passar um slide. E agora nós vamos para o último pilar da plenitude, que é o propósito. Lá em Isaías, no capítulo 60, e o versículo 1 diz assim: levanta-te, resplandece. Levanta-te, resplandece. Levanta-te e resplandece. Ser pleno é viver no lugar certo, é ter propósito. Ah, Cassiele, mas como que eu vou saber se eu estou no lugar certo? Irmã, a sua casa é o lugar certo. A sua família é o lugar certo. O seu trabalho é o lugar certo. Você já ouviu aquela frase assim, floresça aonde Deus te plantar? Nada na vida do crente acontece por acaso. Nada. Quando a gente entrega e fala, Pai, aqui está a minha vida. Aqui está a minha identidade. Eu coloco na tua mão. Eu entrego. Por isso que nada acontece por acaso. O lugar que você está inserida é o lugar certo. Você não foi colocada lá por acaso. Você não está lá por acaso. Você não pertence a essa família por acaso. Eu sempre brinco com a minha mãe, porque assim, os meus irmãos foram planejados. Eu sou a única que não fui planejada. Eu fui escapulida. Aí eu falo para ela,
É porque Deus, lá do céu, viu a família e falou assim, não, vou dar a cerejinha do bolo aí para essa família, vou dar a cerejinha que faltava. E então é isso, não é por acaso o lugar que você está inserido. Muitas vezes a gente ouve assim, por que eu nasci nessa casa? Talvez não acontece aqui com as irmãs, mas talvez acontece na fase da adolescência, com o seu filho, com a sua filha. Vai implantando na mente dele, na mente dela, que há um propósito, que há um propósito. E até mesmo ele ser assim ou ela ser assim, há um propósito para Deus trabalhar em você também. Então, quando o Senhor diz assim, levanta-te e resplandece, Ele não quer saber o porquê que nós estamos caídos. Porque se alguém precisou levantar, é porque está caído. Aí então, se no versículo diz assim, levanta-te, significa estava caída. Então, levanta-te, independente do que te causou a queda. Mas eu estou dando uma palavra de ordem. Levanta-te e resplandece. E resplandece. Sabe o que isso significa? Significa que se nós estamos ligados, a nossa identidade é ligada a Ele. Se nós entendemos que nós somos filhas, se nós entendemos que nós somos escolhidas, se nós entendemos que nós estamos curadas, ou se ainda não estamos totalmente, mas nós estamos caminhando rumo a uma cura na integralidade, significa que não importa a situação porque te fez cair ou porque te faz cair, mas o nosso Deus é aquele que fala assim, não preocupa o motivo, eu só estou te dando uma palavra de ordem, levanta, 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 levanta e resplandece, e resplandece, aleluia. Eu acho tão bonito o girassol. Quem tem girassol em casa? Ninguém tem girassol em casa? A irmã Coraci tem. É bonito, não é? Ele crescendo. Aí, de repente, ele vê a luz, ele vira para o lado da luz. Eu aprendi mais com a natureza, com as coisas de Deus. Aprendi mais com a formiga, que ela não faz... Ela carrega um peso maior que ela e se precisa de união, ela vai lá e ajuda. Irmãos, esses dias eu vou contar um negócio. Eu estava lá em casa e tinha um pouquinho assim de açúcar na pia. Aí veio uma formiguinha. E começou, né, uma atrás da outra, carregando os pedacinhos pequenininhos de açúcar, né, carregando. E eu vi aquilo lá, aquele trieirinho saindo assim, né. Aí eu peguei e matei. Eu peguei e matei aquele trieirinho assim. Aí as que estavam lá na frente, que viu que as outras, tadinhas, foi morta, elas voltou para trás, para tentar ajudar as outras que eu tinha matado. Falei, olha só, gente. Eu aprendendo com a formiga. A união, a ajuda. Opa, peraí, eu não vou embora não. Vou lá voltar. Aconteceu alguma coisa com a minha colega ali. Com o meu colega ali. E Deus fala conosco nessas coisas tão pequenas. Aos nossos olhos são pequenas, mas que nos dá uma lição, assim como o girassol. Pode passar o slide? Vamos ler junto lá? A mulher plena entende que foi criada para frutificar. Não vive escondida. Não é guiada pelo medo. Assume seu chamado. Você acredita nisso que você leu? Aleluia. Você foi criada para frutificar, minha irmã. O que é frutificar? É se doar, é ajudar. Aquilo que nós recebemos de Deus, quantas e quantas mulheres... Quantas e quantas mulheres não têm a oportunidade que nós temos de estar aqui? Estão amarradas nas ciladas de Satanás. Ou às vezes está em um leito de enfermidade e não consegue.
Então nós somos criadas para transbordar isso que nós recebemos. Nós não podemos viver escondidas. Nós não somos guiadas pelo medo. Nós assumimos o nosso chamado. Você sabe qual que é o seu chamado, minha irmã? Sabe? Ah, não tem dom nenhum não tem meu chamado não. Você é mãe. Você tem vida nas suas mãos para você cuidar. E a gente entende que a formação, o caráter de um homem e de uma mulher está ali na infância. Está ali na infância. O resultado do que é um homem, o resultado do que é uma mulher, dependeu de como foi a infância dele. Às vezes a infância foi triste, dramática, com abusos, com violências. A criança carrega isso a vida inteira dentro de si. A vida inteira dentro de si. Trazendo aqui para a nossa realidade, porque todo mundo tem o contato, dos testemunhos das pessoas que vão ao Manaim. Vocês já observaram tantos traumas que são contados aqui? Que foram libertos? 98% foi acontecido na infância, na adolescência. E carregou durante uma vida toda adulta. Então, eu não tenho chamado. Você tem sim. Você é mãe. Você tem uma alma preciosa para você cuidar. Eu não tenho chamado. Você tem sim. Você tem braços. Você tem braços para abraçar. Eu não tenho chamado. Você tem sim. Você tem uma boca. Você tem uma língua para declarar a vida sobre as pessoas que precisam de vida, até mesmo para você mesmo. Tem hora que a gente precisa declarar sobre nós mesmos. Às vezes, irmãs, é algo de mim. Eu raramente peço, acho que no grupo eu nunca pedi oração. E eu não tenho nada contra. Amém, nós estamos para orar por quem precisa. Mas muito melhor do que nós pedirmos é a gente se posicionar. Eu vou orar. É por mim? Eu vou orar por mim e eu vou declarar. Eu vou declarar. E aquilo que nós declaramos aqui na terra é ligado no céu. É ligado no céu. Nós estamos aqui para servir, para orar, para unir as forças. Sim. Mas o interesse maior de quem está pedindo oração não é dela mesma? Então ela mesma fala, eu sou a primeira a estar orando por mim e pela minha causa. Assume seu chamado. Assume seu chamado. Pode passar um slide? Aleluia. Aí eu trouxe um pequeno resumo, do que foi as nossas ministrações, só para você relembrar tudo que nós aprendemos aqui, tudo que nós entendemos aqui. Mediante essas ministrações, eu vou precisar do microfone de novo. Qual falou mais ao seu coração? Algum irmão pode falar? Falou, não, aquela ali, ela tocou. Ela falou comigo. Se tiver alguma irmã, eu gostaria que ficasse de pé ou levantasse a mão. Nós vamos levar o microfone a você. Nós tivemos temáticas das mais diversas, como vocês estão vendo ali. Das mais diversas. E eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração em alguma delas, ou se não todas, né, Luciane? Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Como a Cassiele já falou, né? Eu, de uns tempos para cá, eu tenho vivido extraordinário na minha vida. E, assim, é devido eu ter me posicionado. Um dia aqui em Mulheres Plenas, né? Teve uma ministração. Eu não me lembro quem é que ministrou. Mas que falava, né? Que nós somos mulheres de atitude, nós precisamos nos posicionar. E essa palavra falou muito comigo. Falei, então eu preciso me posicionar. Se eu não me posicionar, nada vai romper na minha vida.
E diante desse propósito que eu fiz com Deus, eu havia desviado, né, as irmãs, minha irmãzinha querida aqui, que eu amo tanto, que é minha filha, continuou em oração por mim e eu voltei. E quando eu voltei, eu me reconciliei com Deus lá dentro do meu trabalho, no banheiro. E eu até pedi perdão para Deus. Falei, Senhor, me perdoe o lugar que eu estou, mas eu preciso falar com o Senhor agora. E ali mesmo eu me ajoelhei e me reconciliei com Deus e falei com Ele. Falei, Senhor, se for para eu sair da Tua presença, eu acho que até falei isso aqui domingo, depois do Manaim, eu prefiro morrer, porque eu não quero mais viver no mundo. Então, assim, eu me posicionei, irmãs, e devido a esse posicionamento que eu tive com Deus, esse propósito, de lá para cá, minha vida teve uma transformação extraordinária em Deus. E assim, é isso, sabe? Eu fui curada nas minhas emoções, eu fui curada nos meus traumas. Eu sei que eu tinha um trauma lá de infância com a minha mãe, e isso tudo eu fui liberada diante de Deus no Manaim, sabe? E as ministrações aqui, que quase eu não estava vindo, mas sempre que eu vinha, eu pegava para mim e levava para a minha vida. E eu só tenho a agradecer, e como sempre eu falo, eu quero ser amiga das amigas de Jesus, que são vocês, né? Quero estar sempre na presença de vocês, e eu amo cada uma, que eu era um vaso quebrado, eu fui restaurada, e cada uma foi pondo um pouquinho dentro dele até transbordar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, através das palavras, através das mulheres plenas, através do posicionamento que eu tive, eu sou um vaso que transbordo. E eu quero transbordar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Pode bater palma. Deus continue abençoando, irmã Luciane. É uma bênção. Pode passar o slide. Mais alguém quer falar alguma coisa? Irmã Stephanie aqui. Então, volta o slide, senão os irmãos vão ler. Volta o slide. Acho que o irmão... isso aí. Amém. Eu não fiquei incomodada em falar, mas não queria falar, mas continuei incomodada, então eu falei, vou falar, porque para falar. Assim, eu estava levando uma vida assim, de um cristão empurrando com a barriga, né? Estava deixando muito a desejar, estava vindo pouco na igreja. E simplesmente não estava importando muito. Aquele tipo de crente frio, que não estava... Tanto faz. Então, aí depois, no começo do ano, eu comecei a fazer a faculdade. Eu tinha falado assim, eu vou firmar, né? Porque precisa. Eu voltei para a faculdade e acabei deixando. Fiquei no depois. Só que Deus me incomodou. Deus me incomodou e muito. E então eu falei assim, vou no Mulheres Plenas, porque eu não tinha aula na quinta-feira. Então vou lá no Mulheres Plenas. E comecei a vir. E um dia eu vim, se eu não me engano, acho que era a irmã Elizabeth que estava ministrando. Que eu acho que foi a mesma coisa que a irmã falou. Mulheres posicionadas para a vontade de Deus. E quando ela ministrou aquela palavra, Deus falou tanto comigo. E eu tomei uma posição diante de Deus de mudar a minha vida. Irmãs, depois disso, o meu lar está sendo uma benção. Estava tão difícil, principalmente a minha filha, que é adolescente, a Cassiele sabe, não estava sendo fácil. Mas a partir do momento que eu resolvi me posicionar diante de Deus, para fazer a vontade dele, para fazer aquilo que ele me chamou para fazer, e eu estava escondendo, não estava querendo, eu falava assim, eu não vou, eu não quero, e estava batendo de frente mesmo. Mas a partir do momento que eu resolvi voltar, me posicionar diante de Deus, Deus tem transformado a minha vida de tal maneira, irmãs, que só vivendo, vendo para saber, eu tenho sido tão diferente com o Senhor. E tão diferente na minha casa, na minha família. Eu estava uma pessoa muito estressada, muito revoltada com tudo, com todos. E Deus devolveu a minha alegria, a minha felicidade. Tem transformado o meu lar, tem transformado a minha vida. E eu estou vendo resultados. Estou aqui na igreja agora, a Késia conversou comigo. E agora eu estou no Ministério Infantil. Sou uma das ministras para as crianças, né? Trago palavras para crianças no Ministério Infantil. Recebi uma oportunidade semana passada para ministrar na igreja para um culto final de irmãs do círculo de oração. E Deus tem me abençoado grandemente depois que eu resolvi tomar posição diante de Deus. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus! Irmãos, é tão bom a gente ouvir, né? As experiências, as trocas de experiências. E eu vou dar um spoiler aqui.
as duas irmãs, né, a irmã Luciana e a irmã Esther, falou que o que chamou a atenção maior assim, foi estar posicionada. Isso é tão de Deus que Deus já falou ao nosso coração. 2026, como a gente encerrou Mulheres Plenas, nós começaremos ministrações para mulheres posicionadas. Essa vai ser a nossa temática. Nós vamos trabalhar com temas espirituais, com campanhas, com oração. E eu acredito que tudo que nós passamos em 2025 aprendendo, sentada, para ouvir, que veio para o nosso coração, para a nossa vida, nós colocaremos mais ainda em prática no ano que vem, em mulheres posicionadas. Você crê? Amém. Pode passar o slide? Então a gente parte para a conclusão. Essa conclusão aí é que está na nossa revistinha, que fala assim... Será que a gente consegue ler junto? Todo mundo está enxergando? Quem não está enxergando? Levanta a mão. Então vamos ler juntas? Parece que todo mundo tá? 1, 2, 3 e... Uma mulher plena entende que as suas armas são as mais improváveis. Oração, aprendizado e descanso. Ela ora porque tem o discernimento que Deus a escuta. Senta para aprender em busca de entendimento e sabedoria. E descansa porque bem a quem pertence. Uma mulher que vive em plenitude é, sem dúvida, uma mulher que está em equilíbrio. Firmou a sua identidade, fez as pazes com o seu passado, valoriza seu presente e atribui a Deus o seu futuro. Uma mulher plena é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Declare sobre a sua vida, declare aí, ó. Eu sou a mulher que Deus quer que eu seja. Farei tudo o que Ele disse para fazer. Viverei tudo o que Ele tem para mim. Eu sou uma mulher de atitude. Eu sou uma mulher plena. Amém, amém. Ficou tão bonita essa última declaração. Vamos repetir ela, vamos ficar de pé e declarar isso? Declara isso que você acabou de ler nessa última frase aqui. 1, 2, 3 e... Eu sou a mulher que Deus quer que eu seja. Farei tudo o que Ele disse para fazer. Mais forte, irmãs. Viverei tudo o que Ele tem para mim. Eu sou uma mulher de atitude. Eu sou uma mulher plena. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Como é maravilhoso entendemos isso. Levantou e resplandeceu. E declara que isso está na sua vida, que isso está na sua casa, que isso está no seu casamento, que isso está com você e seus filhos, você